Boa noite a todos. Hoje, 29 de novembro de 2021, 19 horas. Aguardamos acadêmicos para dar início à aula de DPP, no módulo 3, título 2 das pessoas jurídicas. Boa noite, Laís. Tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bom? Tá boa. Tudo jóia, tudo jóia. Vamos já começar, porque já são 19 horas. Eu quero começar assim. Beleza. Tá jóia? Repara no barulho não, professor, que é bem movimentada a rua. Tá bom. Aí o pessoal vai entrando aí para a gente poder, eles acompanharam a nossa aula. Eu vou começar já colocando o slide aqui da primeira aula, para facilitar justamente esse entendimento nosso aqui, ok? Então, um pouquinho só. Tá bom. Bom, apareceu aí, né? Então, a gente vai iniciar hoje a unidade 3, eu vou ver se eu termino hoje também, tá? Então, eu vou fazer meio corridão a coisa, e para a gente poder justamente fazer a coisa render hoje nessas aulas aqui. Então, a unidade 3 é a unidade que vai tratar do título 2 das pessoas jurídicas, né? E o código, propriamente dito, ele já começa o capítulo 1 com as disposições gerais. Ou seja, ele vai começar referente à questão da própria classificação dessas pessoas jurídicas. Só que antes de a gente fazer dessa classificação, a gente tem que entender um pouquinho o que é uma pessoa jurídica. A primeira coisa que vem na mente da nossa mente é que a pessoa jurídica é uma empresa, né? Só que empresa, na verdade, é uma das espécies existentes de pessoa jurídica. Ela é muito mais ampla do que uma empresa pura e simplesmente, tá? Tanto que a conceituação dessa doutrinadora chamada Maria Helena Diniz, ela é bastante ampla para tentar abranger todo e qualquer tipo de pessoa jurídica existentes. Ou seja, pessoa jurídica, na verdade, ela é um gênero, tá? Composto de várias espécies. Uma dessas espécies é a tal, né, da empresa pura e simplesmente. Então, seguindo lá, boa noite, Matheus, seja bem-vindo, tá? Então, essa conceituação determina justamente essa amplitude do que é uma pessoa jurídica, tá? Então, diz lá, pessoa jurídica é constituído tanto de pessoas quanto de patrimônios, que visam determinados fins, que, uma vez reconhecido pelo nosso ordenamento jurídico, se torna uma pessoa com direitos e obrigações. Então, perceba que esse conceito ele é bastante amplo para tentar justamente o quê? Abranger toda e qualquer espécie sobre pessoas jurídicas, tá? E dentro dessa conceituação, nós podemos, então, apresentar algumas características, como está dizendo, mostrando no slide aí, tá? Que abrange toda e qualquer pessoa jurídica. Primeiramente, ele é constituído tanto de pessoas naturais, né? Quanto também de o quê? Também de pessoa jurídica, pode ser associada dessa forma, mas também o quê? De patrimônios, ou seja, de bens. E esses bens são os bens corpóreos e os bens incorpóreos, que nós já vimos nas aulas anteriores aí. E essa questão voltada, né, referente à questão dessas pessoas naturais é através do quê? Dessa representação que elas podem fazer em nome do quê? Da pessoa jurídica. Porque a pessoa jurídica, uma vez ela é constituída, ela se torna uma pessoa com responsabilidade. E esse sentido, né, é necessário que alguém se manifeste em nome dela. E não há nada mais justo que essas pessoas naturais façam isso, tá? Então, por isso que ela é constituída tanto de pessoas naturais ou pessoas jurídicas, né? E, além do mais, é uma somatória de seu patrimônio, dos seus bens. Como falei, tanto os bens corpóreos quanto os bens incorpóreos. Além de tudo, né? Ela tem que ter o reconhecimento da lei, né? Como é que se faz esse reconhecimento através do nosso ordenamento jurídico? Através do registro do seu ato constitutivo, ou seja, através do contrato social ou mesmo do estatuto social, ou mesmo a legislação em específico que dá justamente o quê? Esta conotação. Então, o reconhecimento de lei vai depender do tipo de pessoa jurídica que está sendo retratado. Pode ser através, justamente, de uma lei específica, uma lei especial, né, dependendo do tipo de pessoa jurídica, ou mesmo, como se volta muito nas questões das pessoas de direito privado, a questão do seu registro do seu ato constitutivo. Então, a pessoa jurídica de direito privado,
né, principalmente essas espécies, né, é através do registro do seu ato constitutivo. O que é um ato constitutivo? Pode ser tanto o contrato social quanto o estatuto social, ok? Então, essa é uma outra característica que abrange essas pessoas jurídicas em si. E, por fim, uma característica bastante específica, né, que é muito importante referente a toda e qualquer pessoa jurídica, é a sua finalidade, é o seu objetivo. Ou seja, toda e qualquer pessoa, seja ela qual ela for, ela tem um propósito, ela tem um fim, uma finalidade, né? Então, toda e qualquer pessoa jurídica tem um objetivo específico ao qual ela foi criada. Então, ela visa justamente o quê? Buscar esses objetivos, tá? Pode ser um fim social, pode ser um fim lucrativo, pode ser o que for, né? Dentro da sua pretensão, dentro da sua própria formação. Então, essas são as características que abrangem toda e qualquer pessoa jurídica. Como falei, pessoa jurídica ela é gênero, ou seja, é bastante ampla, que é composta de várias espécies. Nós vamos falar de acordo com o andar das nossas aulas aqui hoje, tá? Só é importante, ele é constituído por pessoas naturais, que é os quais as representam, e mais o seu patrimônio. Tem que ter um reconhecimento em lei, seja qual for essa forma de reconhecimento legislativo, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, seja através, né, de uma lei específica ou através do registro do seu ato constitutivo, ou seja, o registro do seu contrato social ou mesmo estatuto social. E, por fim, o seu objetivo e a sua finalidade. Ok? Alguma dúvida aí? Seguindo. Aí sim, como eu falei para vocês, o código ele vai iniciar com essa classificação referente às pessoas jurídicas, tá? Então, ele vai do artigo 40 até o artigo 69, tá? Só para vocês se situarem aqui a questão dessa menção referente às pessoas jurídicas em si, tá? Bom, o artigo 40, 41, e 42 e 44 vai retratar justamente o quê? A classificação dessas pessoas jurídicas. Então, ela já começa com essa classificação. Então, segundo nosso slide lá, artigo 40. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado. Percebam que aqui já encontramos aqui duas espécies sobre pessoas jurídicas, né? Uma classificação de forma o quê? Dividida sobre pessoas jurídicas, o de direito público e direito privado. Sendo que ainda no direito público existem as pessoas jurídicas de direito público interno e as pessoas jurídicas de direito público externo. Então, segundo o nosso slidezinho logo abaixo, pessoas jurídicas de direito público externo, está mencionado no artigo 42. As pessoas jurídicas de direito público interno, no artigo 41. E, por fim, as pessoas jurídicas de direito privado, no artigo 44. Ah, professor, mas o artigo 43 não tem nada a ver com a questão da classificação. A gente vai depois conversar a respeito do artigo 43 com vocês aqui. Mas nós estamos falando sobre a classificação até então. Percebam que o artigo mencionado aqui para vocês, né, não está na forma, né, seguindo o que está no código. Então, eu comecei com o artigo 42, depois eu vou para o 41, depois o artigo 44, tá? Isso é só para fins didáticos, tá, gente? Só para a gente poder entender um pouquinho essa classificação, né, de uma forma um pouquinho mais metodológica, tá? Eu vou falar o artigo 42, que é as pessoas jurídicas de público externo, depois eu retomo ao 41, sobre as pessoas jurídicas de público interno, depois as pessoas de direito privado, no artigo 44, tá certo? É só para fins didáticos. E depois eu retomo o 43, que é uma outra condição prevista dentro do nosso ordenamento jurídico, referente às pessoas jurídicas, mas não tem nada a ver sobre classificação em si, certo? Bom, então vamos lá. Artigo 42. São pessoas jurídicas de direito público externo. Quem são? Os estados estrangeiros e todas as pessoas que foram regidas pelo direito internacional público. Bom, aqui já está dando um indicativo de quais são essas pessoas jurídicas de direito público externo. Ou seja, os estados estrangeiros. Quem são os estados estrangeiros? São os países. Então, vamos supor, os Estados Unidos é uma pessoa jurídica de direito público externo. Então, percebam que, né,
Os países, né, reconhecidos pela nossa comunidade internacional, são pessoas jurídicas. Mas que tipo de pessoas jurídicas eles são? De direito público externo. Argentina, pessoa jurídica de direito público externo. Japão, pessoa jurídica de direito público externo. China, pessoa jurídica de direito público externo. Quer dizer, todo e qualquer país reconhecido pela nossa comunidade internacional é tratado como uma pessoa jurídica. Mas de que tipo? De direito público externo. Bem como também o quê? Esses órgãos internacionais, esses organismos internacionais, como a ONU, o EA, o OIT e assim por diante. Então, todos esses órgãos internacionais também são pessoas jurídicas. Mas de que tipo? De direito público externo, segundo a nossa legislação. Entenderam, então? Então, aquela ideia inicial que a pessoa jurídica é empresa somente, não. Tá? Como falei, pessoa jurídica é um gênero que é composto de várias espécies. Uma delas já estou citando aqui para vocês. Aquelas que compõem aqui. Essas pessoas jurídicas de público e externo. Por que externo? Porque estão elencados fora do nosso território nacional. Tá? Fora do nosso país. Então, qualquer país tem justamente o quê? Essa condição de natureza jurídica, de ser o quê? Uma pessoa jurídica de direito público externo. Ok? E com esses órgãos internacionais também. Então, aqui é tranquilo, tá? Então, segundo o artigo 42, quais são as pessoas de direito público externo? Todos os países reconhecidos pela comunidade internacional e esses organismos internacionais, como a ONU, a EA e assim por diante. Ok? Dúvidas? No dúvidas? Continuem, gente. Aí agora eu vou para o artigo 41, tá? No artigo 41, eu tenho que fazer uma menção antes aqui para vocês entenderem como é que funciona esse mecanismo, tá? Só para a gente poder ter uma ideia, o nosso Código Civil, esse código que nós estamos trabalhando com vocês, ele pertence à área do direito privado, tá? Então, tudo que for referente ao direito privado, que é a grande área a qual ele pertence, é da competência dele. Então, ele tem que esmiuçar, né, detalhar tudo que for referente ao âmbito privado. Por quê? É da competência do direito civil, porque ele pertence justamente ao âmbito privado, da área do direito privado, tá? Agora, o artigo 41, ele vai mencionar algumas pessoas jurídicas que estão embutidas dentro da área do direito público, tá? Que não é da competência do direito civil. Como falei, o direito civil, a competência dela é área privada, não área pública. Então, aqui, nós vamos ter que trabalhar um pouquinho com vocês no artigo 41, tá? Alguns aspectos específicos voltados para a área pública, para o direito público, especificamente dentro do direito administrativo, tá? Vocês vão entender o porquê eu estou fazendo isso, tá? Então, ele é um pouquinho mais complexo nesse sentido. Por quê? Nós vamos esquecer um pouquinho a área privada e retratar, né, alguns assuntos mais específicos dentro da área pública, ou melhor, dentro do direito administrativo. E eu faço um alerta. Para quem pretende fazer algum concurso público, dentro da gestão pública, de modo geral, tá? É bom prestar atenção agora, porque esse assunto que eu vou abordar com vocês cai bastante em concurso, tá, gente? Então, quem tem essa pretensão, é bom dar uma prestada de atenção aqui agora, porque isso eu vou tentar esmiuçar, que eu vou tratar de duas formas de poderes, um poder desconcentrado e um poder descentralizado, tá? Aí vocês vão entender o que eu estou dizendo daqui a pouquinho. Então, eu vou passar o slide seguinte aqui para a gente tratar justamente do artigo 41. Então, tá lá, artigo 41, tá? Diz o seguinte: são pessoas jurídicas de direito público interno. Por que interno? Porque está dentro do nosso território nacional. Quem faz parte disso? Inciso 1, a União. Inciso 2, os estados, o Distrito Federal e os territórios. Inciso 3, os municípios. Inciso 4, as autarquias, inclusive as associações públicas. E inciso 5, as demais entidades de caráter público criadas por lei. Além desses incisos, existe um parágrafo único dentro desse artigo. Diz lá: salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado regem-se, no que couber, quanto ao seu funcionamento, pelas normas deste Código. Percebam, né? Se a gente
analisar somente pelo artigo, né, e os seus incisos e parágrafo, pode ficar uma situação um pouquinho dúbia, né? Fica uma questão um pouco duvidosa referente ao que é retratado justamente na questão voltada às pessoas jurídicas de público interno. No início até que não, né? Porque a gente está descrevendo a União, porque a União, né, é o Estado como o país como um todo, né? O Brasil, vamos dizer assim, né? A União. Além da União, os estados, o Distrito Federal e os territórios, tudo bem. Os municípios, também é uma pessoa jurídica de público interno, tá? Agora, o inciso 4 já começa a complicar um pouquinho, né? Lá menciona as autarquias, para quem conhece, mas tudo bem, né? Depois a gente vai descrever o que é uma autarquia para vocês aqui. Inclusive as associações públicas, isso também foi acrescentado dentro desse inciso, tá? E aí vem o inciso 5º. Como falei agora há pouco, tá? O Código Civil, ele detalha o que é da área privada. Como não é área pública, ele só menciona, porque não é da competência dele. Tanto que ele só coloca lá, as demais entidades de caráter público criadas por lei. Mas quais são essas entidades? Ele não fala, né? Por isso que eu falo, a gente vai ter que estudar um pouquinho mais agora dentro do âmbito público. Porque só ficar nessa situação, né, mencionada pelo Código, fica um pouco aquém, né, do nosso conhecimento da situação. Ainda mais quando vem um parágrafo único, né, determinando salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público, a que se tenha dado estrutura de direito privado, né, complicou. Rege no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas deste código. Então, nós vamos tratar agora com vocês, para a gente poder decifrar o que o legislador quis, né, descrever, né, ou mencionar, de acordo com esse artigo, incisos e parágrafos, para a gente poder justamente entender um pouquinho melhor, né, fazendo uma interpretação melhor desse texto legislativo nesse caso. Tá? Para isso, nós vamos trabalhar agora com vocês o direito público, ou melhor, dentro do direito administrativo em si. Tá bem? Bom, então vamos seguir como está lá embaixo, tá? No que eu escrevi lá. Então, percebam, tá? Eu dividi aqui em alguns grupos para a gente poder entender o que faz parte desse contexto da nossa legislação. Então, eu coloquei lá, administração direta, ele é composto por quem? Aí eu vou por ordem decrescente. A União, que é o país, né? Os estados federais que compõem o nosso país, os municípios, o Distrito Federal e os territórios. Todos esses são pessoas jurídicas de direito público interno, mas que fazem parte da administração direta. Por que da administração direta? Porque eles recebem diretamente da nossa Constituição. Percebo que a Constituição Federal é a nossa lei maior. Então, é ela que atribui as competências, ela que atribui poderes, a divisão de órgãos, quer dizer, tudo que rege dentro do nosso país é atribuído pela nossa Constituição Federal. E a Constituição criou justamente o quê? Essas entidades públicas, como a União, os estados, municípios, Distrito Federal e territórios. Foi através dela que dá justamente esse conjunto de entidades públicas que formam justamente a administração direta. Mas por que administração direta? Como falei para vocês lá na conceituação, né, que toda e qualquer pessoa jurídica ela tem o quê? Uma finalidade, ela tem um propósito, tá? E aqui também não foge a regra, não. Ou seja, essas entidades, como a União, Estados, municípios, federal e territórios, também têm um propósito. Qual é esse propósito que eles possuem? É justamente o quê? Atender a sociedade como um todo. Atender a coletividade, um bem social. Seja em qual for essa condição, seja na área da educação, saúde, moradia, seja lá qual for essa condição prevista dentro da própria Constituição, para visar justamente o quê? O atendimento à sociedade como um todo. Agora, não basta, como eu falei agora há pouco, você criar a entidade pública. É necessário você dar o quê? Condições a essas entidades públicas para poder justamente o quê? Atender esses propósitos, atender essas finalidades. Quais são esses poderes? Existem três, tá? É o poder político, é o poder administrativo e o poder financeiro. Então, a nossa Constituição, além de criar essas entidades públicas, como a União, os estados, os municípios,
Distrito Federal e territórios, elas também têm que dar o quê? Condições a essas entidades para poder atingir tais objetivos, né? Visando sempre o quê? O bem social para todo e qualquer indivíduo dentro da nossa sociedade, tá? E de que forma é feito isso? Através da entrega, né, de poderes, através do poder político, administrativo e financeiro. Ok? Então, essa é a primeira ideia que nós temos que ter, justamente isso. E essa entrega é feita de forma o quê? Direta pela Constituição Federal. Por isso que é administração direta. Tá? Então, a própria Constituição entregou diretamente a essas entidades para visar justamente o quê? O atendimento dos seus objetivos. Por isso que é administração direta, que veio diretamente da Constituição Federal. Agora, uma vez que essas entidades que fazem parte da administração direta, tá, eles, por si sós, não têm condições de realizar especificamente todas as suas, o quê? Todas as suas funções. Então, é necessário, né, que essas entidades públicas, como a União, os Estados, municípios, federal e territórios, criem o quê? Órgãos menores, para visar justamente o quê? Tais objetivos. E esses órgãos menores também têm que o quê? Receber poderes. Quais são os poderes que eles têm que receber? Como citei agora há pouco, poder político, administrativo e financeiro, dos quais a administração direta recebeu diretamente da nossa Constituição. Então, como essa administração direta, essas entidades que fazem parte da administração direta, não têm condições de realizar sozinho essas, né, essas finalidades, esses objetivos, elas têm, então, o quê? Fazer o quê? Criar órgãos, organismos menores, para poder justamente o quê? Viabilizar o atendimento através desses objetivos. Agora, não basta você criar, né? É necessário você também o quê? Dar condições. Então, quais são as condições que estão previstas? É a entrega de poderes, o poder político, administrativo e financeiro. Agora, essa atribuição de poderes poderá ocorrer o quê? De duas formas. Ou é de uma forma desconcentrada, ou seja, uma forma de desconcentração de poderes, ou é de uma forma descentralizada, ou mesmo uma descentralização de poderes. Então, não adianta a entidade de emissão direta ficar o quê? Centralizado, né, o seu poder. É necessário o quê? Fazer a distribuição desses poderes. Só que essa distribuição de poderes pode ocorrer de duas formas. Ou através de uma desconcentração, ou através de uma forma chamada descentralização de poderes. E como é que é isso? O que determina justamente uma forma ou outra? Bom, se ocorrer de uma forma desconcentrada, ou seja, uma desconcentração de poderes, ele vai atribuir esses poderes, que eu citei agora há pouco, política, administrativa e financeira, tá, a órgãos que ainda vão o quê? Pertencer ao núcleo da administração direta. Ou seja, aqueles órgãos que foram criados, né, através de uma forma desconcentrada, elas vão ter uma relação de dependência em relação à entidade da administração direta que deu a sua formação e a sua origem. Quem faz parte desse contexto? Está lá. Os ministérios, as secretarias, os departamentos e os gabinetes. Todos esses órgãos menores, criados pelas entidades, né, dependendo da entidade, por exemplo, quem cria o ministério? É a União. Né? Então, vamos supor que a União, através do representante legal, que é o chefe do executivo, que é o presidente da República, né, criou o Ministério da Saúde. Qual que é a função do Ministério da Saúde? É atender a sociedade dentro dos benefícios que visam justamente o quê? A saúde de toda a população. Por exemplo, a vacina que está sendo colocada em pauta aqui, né? Então, ele tem essa função de entender o quê? A sociedade dentro dos critérios, né, de saúde, ao qual ela foi criada, dentro da sua finalidade, da sua função. Tá? E o poder atribuído a ele foi o quê? Dentro da condição de desconcentração de poderes, ou seja, vai ter um elo de ligação em relação à entidade da União, né, da divisão direta, que deu sua formação e sua origem. Ou seja, caso o Ministério da Saúde cometa alguma irregularidade, cometa algum desvio de finalidade, essa responsabilidade também recai diretamente a quem? A entidade da missão direta que deu sua formação e origem, ou seja, a própria União. Então, ela é corresponsável referente aos atos, né,
promovidos pela própria quê? Pelo próprio órgão criado, né, para atender justamente essa viabilidade das suas funções. Por quê? Porque o poder atribuído a ele foi de uma forma desconcentrada. Então, existe essa condição de dependência em relação à entidade de emissão direta que dá sua formação e sua origem. Por isso que é desconcentrado. Diferente quando você cria órgãos, né, atribuindo poderes de uma forma descentralizada. Na descentralização de poderes, tá, existe uma certa ruptura, ou seja, uma independência em relação à entidade de emissão direta que deu a sua formação e origem. Tanto que os órgãos que recebem esses poderes de uma forma descentralizada, ele constitui justamente um outro grupo chamado de administração indireta. Por que administração indireta? Porque receberam tais condições indiretamente da própria Constituição Federal, porque teve que passar pelo crivo da administração direta para depois eles receberem tais poderes. Tanto que, se eles cometerem alguma irregularidade, se eles cometerem algum desvio de finalidade, eles, por ter recebido os poderes de uma forma descentralizada, vão responder por conta própria dos seus atos. Porque esses órgãos são órgãos o quê? Independentes. Quem faz parte desse grupo? Está lá, dentro da administração indireta. Tá? Então, nós encontramos as autarquias, que foi mencionado dentro da legislação, né? Nós temos também as associações públicas, segundo também o inciso 4, né? Agora, o inciso 5, está dizendo lá, as demais entidades de caráter público criadas por lei, a gente complementou. Está lá ainda as fundações públicas, empresas públicas e as chamadas sociedades de economia mista. Então, esse é o conjunto, né, de órgãos criados pela administração indireta, dos quais receberam o poder de uma forma descentralizada. Ou seja, receberam, né, esses poderes e eles têm que o quê? Assumir a própria responsabilidade dos seus atos. Tá certo? Então, essa é uma diferença que tem entre os órgãos desconcentrados e os órgãos descentralizados. Na desconcentração de poderes, existe uma relação de dependência em relação à administração direta que deu a sua formação e sua origem. Já na descentralização de poderes, não. Existe uma certa independência em relação à entidade de administração direta que deu a sua formação e sua origem. Tá? Por isso que caracteriza cada um desses poderes nesse sentido. Alguma dúvida aí, gente? Que vocês têm, podem perguntando, tá? Pode interromper. Ninguém tem dúvida? Tá tudo tranquilo assim? Só para a gente poder ilustrar um pouquinho melhor essa condição, tá? Imagina o seguinte, eu gosto sempre de poder fazer uma analogia a respeito disso para facilitar justamente esse entendimento, tá? Imagina um pai, né, que tem 2 filhos. Um filho menor de idade e outro filho maior de idade. Ou seja, um filho incapaz e outro filho capaz, certo? Dentro dos critérios que eu acabei de citar aqui para vocês, né, se a gente colocasse lá, né, dos órgãos desconcentrados, dos órgãos descentralizados, quem faz parte desses filhos incapazes ou desses filhos capacitados aqui? Quem poderia me determinar essa analogia agora? Vocês entenderam a pergunta? Pessoal? Cadê vocês? Bom, pessoal, ninguém vai se manifestar? Hein? Eu fiz uma pergunta. Matheus, Dayane, Vitor, Alessandro, Maria, Eduarda, Caleb. Ninguém vai falar nada?
Então, professor, acredito que o filho de maior... Pode repetir a pergunta, por favor? Eu falei com um pai, no caso, é a entidade de administração direta, tá ok? Esse é o pai. Que tem 2 filhos. Um filho menor e outro filho maior. Ou seja, um filho incapaz e outro filho capaz. Qual seria o filho incapaz dentro da questão da descentralização, da desconcentração de poderes, e qual que é o filho capaz em relação a essa situação de divisão de poderes também? Acho. Então, sendo bem sincero, fazendo analogia aqui, eu acredito que o incapaz seja de menor pela idade, né? Perante a lei. Sim. E, bem, mas consequentemente, dos órgãos, eu acabei de citar aqui para vocês. Consequentemente, de maior seja o capaz. Não, eu entendi. Tudo bem, mas você viu a pergunta que eu fiz? Acabei de citar aqui para você. Eu perguntei o seguinte. Dentro desses critérios de descentralização e desconcentração de poderes, vamos supor, a administração indireta é o filho maior ou é o filho menor? Os órgãos que pertencem à administração indireta é o filho maior ou o filho menor? Agora sim. Então, professor. Estou falando, estou fazendo uma analogia. Estou fazendo um comparativo aqui. Aí eu vou deixar com meus colegas. Então, cadê os colegas agora? Pô, isso aí cai em concurso que é uma festa. Presta atenção, gente. O pai é a administração direta, tá? Eu tenho um filho menor, que é um filho o quê? Dependente. Não é isso? Se ele cometer alguma besteira, quem responde é o pai. Nesse caso é quem? Né? Os ministérios, secretarias, departamentos e os gabinetes. Esse é o filho menor. Por quê? Porque recebeu o poder de uma forma desconcentrada. Se eles cometerem alguma irregularidade, né, é o pai que tem que responder por isso? Não é a administração direta que tem que responder por isso? Sim ou não? Positivo. Nesse caso, quem que é o filho maior? Não entendi a pergunta, professor. Nesse caso, quem que é o filho maior? Ele vai ser o centralizado? Não, calma aí, a gente... O filho maior é a administração indireta. Por quê? Porque o filho maior ele tem responsabilidade própria. É as autarquias, administração, associações públicas, empresas públicas, fundações públicas, e isso. Tá, resumindo então, indiretamente, seria ele responder por ele mesmo. Dentro da administração direta, que é um grupo, recebeu uma forma descentralizada, eles têm responsabilidade própria para isso. Vocês entenderam? Esse é o filho maior. É assim que funciona. Tá? Então, o filho maior pertence ao grupo da administração indireta. Já o filho menor é aquele que pertence dentro do núcleo da administração direta, ou seja, os ministérios, secretarias, assim por diante. Vocês entenderam? Compreenderam essa analogia que eu estou fazendo com vocês aqui? O pai é a administração direta, ele que é o responsável por tudo. Só que ele tem 2 filhos, um menor e outro maior. O menor é o que tem os órgãos desconcentrados. Já o maior, que é o capacitado, eles são aqueles que receberam o poder de uma forma descentralizada. Me fiz claro agora ou não? Sim ou não? Sim, senhor. Sei não. Eu não estou vendo a cara de vocês. Eu vou passar aqui, ó, só para ilustrar aquela situação que eu acabei de citar. Ó. Poderes oferecidos pela Constituição Federal para as pessoas jurídicas possam atingir suas finalidades. Quais são os poderes? Político, administrativos e financeiros, que eu acabei de citar. São os 3 poderes atribuídos pela nossa Constituição Federal. O que é uma desconcentração de poderes? Quando a pessoa jurídica criada está atrelada de forma conjunta à administração direta, cuja responsabilidade de seus atos recai à própria pessoa jurídica de administração direta que lhe deu a origem. Tá? Como eu falei, se um ministério cometer alguma irregularidade, quem responde é a própria União, porque o poder foi atribuído de uma forma desconcentrada. O que é uma descentralização de poderes? Quando a pessoa jurídica criada é responsável pelos seus próprios atos,
podendo recair posteriormente, caso necessário, a pessoa jurídica da administração direta que lhe deu origem. Então, é a mesma história do pai, né? O pai, né, vamos supor assim, esse filho maior, que é um órgão descentralizado, né, o filho maior, se cometer uma irregularidade, um desvio de finalidade, ele tem que responder por isso, certo? Porque ele é capacitado, ele é maior. Agora, vamos supor que ele não tenha mais condições de poder assumir essa responsabilidade, tá? O que acontece na vida também, nossa também. Vamos supor que um filho desse engravida a namorada. E ele não tem condições de criar o filho. Recai a quem essa responsabilidade referente à questão da paternidade dessa criança depois? Aos avós, caso eles tenham condições para isso. É a mesma coisa. Caso esses órgãos descentralizados não tiverem mais condições de poder atuar, recai ao próprio o quê? Entidade de administração direta a tal responsabilidade de assumir essas condições das suas finalidades também, como acontece na pessoa física também. Vocês entenderam? Vou ilustrar um pouquinho melhor essa situação em um outro slide aqui para vocês, tá? Só um pouquinho só. Vamos tentar facilitar de outra forma também, tá? Vamos pegar aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Não está obedecendo. Ixi, só um pouquinho só, gente. Travou tudo aqui agora. Meu Chrome agora não está respondendo. Vocês estão me vendo ou não? Senhor, sim. Agora a apresentação ainda não. Travou aqui tudo, aqui, o negócio aqui da minha apresentação aqui. Tá rodando e não abre aqui. E o pior é que eu não consigo nem voltar aqui. Deixa eu ver se eu dar um ESC aqui. Não. O que aconteceu aqui? O aplicativo Chrome pretende partilhar o conteúdo do seu CRAN com o Meet Go, mas está travado. Coisa. Se é hora de travar. Bom, vou ilustrar aqui para vocês. É que vocês não estão aparecendo para mim aqui, tá, gente? Tá tudo travado aqui para mim, mas vou tentar ilustrar quando vai rodando aqui a minha janela aqui, tá? O que é uma autarquia? Tá? Autarquia nada mais é, lembra o nome, autarquia de autonomia. Que autonomia é essa? Tanto de forma administrativa quanto financeira. A questão política é um pouco complicado, tá? Ih, perdi a conexão. Porcaria. Tá mutado, professor. Estão me vendo agora ou não? Sim, senhor. Ah, tá. Deixa eu tentar agora, porque agora eu restaurei aqui as coisas aqui de novo. Deixa eu só voltar aqui. Se eu consigo botar o slide agora. Acho que agora vai. Tá. Foi. Então, eu estava falando para vocês. Lembra o nome autarquia de autonomia? Que autonomia é essa?
tanto autonomia de forma financeira quanto também administrativa, tá, pessoal? A questão política é um pouco complicado, porque quem escolhe geralmente os representantes das autarquias são os chefes do executivo, e está muito atrelado na questão política, então esquece um pouco essa situação, tá? Mas o que é uma autarquia, tá? Como está dizendo lá, o Decreto-Lei 200 de 1967 define a autarquia como que um serviço autônomo, lembra que eu falei para vocês, autarquia de autonomia, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprias para executar atividades típicas da administração pública, que requer para o seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada, acabei de citar, tá? Então, vamos supor que, né, vamos pegar uma autarquia municipal aqui do nosso município, por exemplo, o SAMAI, tá? O SAMAI é uma autarquia, tanto o nome dela, né, o significado do nome dela, perceba, é Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. Então, qual que é a finalidade do SAMAI? É atingir a sociedade tangaraense com água e esgoto, apesar que a água está meio em falta ultimamente, né? Mas vamos lá determinar que ela tem esse propósito, né, de entregar água para toda a sociedade, como um todo em Tangará da Serra, tá? Então, SAMAI significa isso, Serviço Autônomo, autarquia, Autônomo Municipal de Água e Esgoto, tá? Então, é um órgão descentralizado, é um órgão que tem autonomia, tanto de forma administrativa quanto financeira, tá? Mas por que o município criou o SAMAI, tá? Pela seguinte forma, antes de ser SAMAI, tá? Ele chamava DAI, só para vocês terem uma ideia. O que era DAI? DAI, na verdade, era um departamento. Nós vimos lá no slide anterior que departamento é um órgão que desconcentrado, ou seja, tem uma relação de dependência em relação ao município, tá? Ou seja, todo e qualquer ato promovido pelo DAE, pelo Departamento de Água e Esgoto daqui de Tangará, tá? Recaía a responsabilidade a quem? Ao próprio município. Então, quando faltasse água, né, como está acontecendo, quando, né, não atingir seus objetivos, finalidades assim por diante, os custos para a manutenção dessa situação toda era tudo arcado pelo quem? Pelo próprio município, porque ele tinha essa relação de dependência em relação ao órgão que foi criado, que é o quê? Que é o Departamento de Água e Esgoto, que existia antes. Então, através de um decreto-lei aqui do município, ele transformou o DAI, que era um departamento, em uma autarquia, que é o SAMAI. Neste caso, essa responsabilidade recai diretamente a quem, nesse caso? Ao próprio órgão criado, que é o SAMAI. Então, toda e qualquer reclamação hoje referente à questão de água e esgoto, né, responsabilidade referente a isso, recai na própria autarquia. Então, essa é a grande condição que foi feito, né, para justamente o quê? Tirar essa responsabilidade de imediato de quem? Do município para essa questão de água e esgoto. Então, o próprio órgão criado, né, essa autarquia criada, que é o SAMAI, recai a ela o quê? Esta responsabilidade. Então, por isso que ela tem justamente o quê? Esse poder de forma descentralizada, tanto de forma administrativa, quanto também o quê? Financeira, para atender justamente o quê? Tais objetivos. Entenderam? Então, diz lá, possui personalidade jurídica de direito público, com autonomia tanto administrativa e financeira, o quê? Destacada da entidade pública, que lhe deu essa formação de origem, com natureza jurídica e patrimônios próprios, cuja finalidade é de o quê? Auxiliar o poder público em suas funções administrativas. Tá? Então, ele pode ter patrimônio próprio, ele pode ter recursos próprios, mas sempre visando o quê? A questão do bem social, no caso aqui nosso, na questão da água em si, né? Então, quem faz parte desse contexto de autarquias? Está lá alguns, né? O INSS é uma autarquia federal, o Banco Central também é uma autarquia federal, o SAMAI, que eu acabei de citar aqui, é uma autarquia municipal, e assim por diante, tá? Então, são alguns exemplos que nós colocamos aqui para vocês, para entender o que é uma autarquia. Tem um órgão descentralizado, por quê? Porque possui uma gestão totalmente descentralizada, de ordem financeira e também o quê? Administrativa do município nesse sentido. Tá certo? Então, lembre-se, autarquia de autonomia. Autonomia de quê? Tanto administrativa quanto financeira em relação ao quê? À entidade da administração
pública que lhe deu a sua formação e sua origem. No caso aqui do município, né, é o SAMAI, que eu estou citando como exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Tá claro isso? Sim. Beleza. Só o Vitor que vai falar hoje? Ninguém fala mais? Cadê esse povo aqui? Por tudo jantar? Opa! Estamos aqui, professor. Ah, tá, né? Porque eu estou vendo só o Vitor aqui manifestando, vocês estão tudo capisbaixo aí hoje? O que está acontecendo? Só porque é segunda-feira? Bom, além das autarquias, tá, gente? Vamos seguir lá. Associações públicas, tá? Diz lá, associação pública, também chamada de consórcio público de direito público, que tem a previsão na Lei 11.107 de 2005. Ela integra, então, a administração indireta, tá? Então, ela é um órgão também descentralizado, né? Ao lado das autarquias, fundações públicas e empresas estatais, como empresas públicas e sociedade de economia mista. Sua personalidade jurídica é de direito público, tá? Então, as autarquias têm personalidade jurídica de direito público e associações públicas também têm personalidade jurídica de direito público. Diz lá, a associação pública existe para o quê? Viabilizar a realização de objetivos que consagrem interesses comuns, os quais serão definidos pelos entes da federação que se consorciarem, sempre observados os limites constitucionais, dentro dos critérios da lei, nesse sentido, né? O consórcio é uma espécie de contrato administrativo que, segundo a maior parte da doutrina, forma uma pessoa jurídica. Como exemplo, eu citei o consórcio intermunicipal de saúde de municípios, dos municípios. Então, vamos supor que, como existia aqui antigamente, esse consórcio intermunicipal de saúde dos municípios aqui, tá? Inclusive, era encabeçado por Tangará da Serra. Então, vários municípios aqui da região, tá, se associaram, tipo Tangará, Barra do Bugres, Arenápolis, se não me engano, Campo Novo, Denise, assim vai, tá? Acho que até Campo de Júlio, tá? Eles montaram justamente uma associação entre dessas entidades da administração direta, nesse caso, que é os municípios, tá? Para visar justamente o quê? A questão da área da saúde aqui, em toda a região. Tanto que eles viabilizaram o início dos SAMUs aqui na região nossa aqui, tá? Só que cada um tem a sua contrapartida, né? Para poder justamente manter esse tipo de assistência, né, para atender a sociedade, nesse caso, a nossa região, tá? Só que passaram com o tempo, os municípios não foram mais conseguindo contribuir, cada um com a sua parte. E Tangará foi arcando com tudo isso, né? Chegou um momento que Tangará falou, bom, ou vocês, né, se adequam, ou seja, começam realmente a contribuir, ou a gente só vai ficar para nós esse tipo de serviço, e foi o que acabou acontecendo, né? Nesse caso, cada município agora tem a sua forma de atendimento da saúde, né, que independe da questão dessa associação. Mas isso foi feito anteriormente, que era uma forma de os municípios poderem se auxiliarem para atender essa questão da viabilidade da saúde em toda a região nossa aqui. Então, uma associação pública, seja lá qual for a sua finalidade, nesse caso específico falei sobre a questão da saúde, mas pode ser qualquer outra forma, né, associativa nesse sentido, visa justamente o quê? Um bem coletivo, né? E várias entidades da administração direta se agrupam, formam um consórcio, realmente, que visa justamente o quê? Estabelecer condições de viabilidade, né, que atenda à sociedade como um todo, dentro dos limites constitucionais, obviamente, tá? Isso nada mais é que uma associação pública, entendendo que ela tem também o quê? Uma personalidade jurídica de direito público nesse sentido, tá? Então, além das autarquias, associações públicas, nós temos também uma outra órgão, né, conhecido como fundações públicas. O que é uma fundação pública? É um dos tipos de instituições dotadas de personalidade jurídica que compõe a administração indireta do Estado, né? Então, é um órgão descentralizado. Fundações públicas são entidades sem fins lucrativos, constituídas para um fim específico de interesse público, no caso, voltado para a educação, saúde, cultura e pesquisa, por exemplo, tá? As fundações públicas compõem a administração indireta e se submetem às regras da administração pública pertinentes à sua personalidade jurídica. As fundações públicas são denominadas pela doutrina brasileira, especializadas como fundações governamentais, quer dizer, pertencem ao governo, né? Então, as fundações públicas possuem autonomia administrativa,
patrimonial, financeira e orçamentária, contraindo direitos e obrigações em nome próprio. Aí eu coloquei alguns aqui. FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, FUNASA, que é a Fundação Nacional da Saúde, né, voltada ao índio também, e por último aqui, a tal da FUNEMAT. FUNEMAT nada mais é que a instituição em quais vocês estudam, né? Então, na verdade, o nome UNEMAT é um nome fantasia, porque o nome da razão social é FUNEMAT, que era uma fundação pública, Fundação Universidade do Estado do Mato Grosso, FUNEMAT, tá? Então, a nossa instituição, né, tem como objetivo qual é? É trazer educação de nível superior com qualidade, gratuita, aquela questão toda, tá? Mas ela é uma fundação pública. O que isso determina? Toda e qualquer fundação, seja ela pública ou privada, só para vocês terem uma ideia, ela depende da questão orçamentária. Ela depende do desprendimento de um determinado patrimônio, seja através do poder público ou de um particular, que visa justamente o quê? A estabelecimento dessa fundação em si, tá? A criação dessa fundação com um fim específico, sempre que um fim social, tá? Como eu coloquei, educação, saúde, cultura, pesquisa, assim vai, tá? Então, isso, independente do tipo de fundação, seja ela pública ou privada, porque também existem as fundações privadas, ela depende justamente de quê? De um desprendimento, né, sobre um determinado patrimônio, ou orçamentário, no caso, tá? Para poder ela dar o quê? Dar a sua contribuição de atendimento à sociedade como um todo, tá? E ela passa a ser o quê? Né? Um órgão, né, da administração indireta, como fundação pública em si, que visa esse bem social, essa finalidade social, tá? Então, vocês estudam justamente o quê? Na Fundação Universidade do Estado do Mato Grosso, no caso, a FUNEMAT. Ok? Então, é um exemplo que estou colocando para vocês entenderem que é uma fundação pública em si. Ok? Bom, percebam que tanto as autarquias quanto as associações públicas e fundações públicas, elas possuem a mesma personalidade jurídica de direito público. Por quê? Porque todas esses três órgãos, elas visam o quê? Um bem social. Tá? Elas têm uma finalidade social, de atingir toda a sociedade como um todo, né? A coletividade como um todo. Por isso que ela tem essa forma de personalidade jurídica, dentro da sua natureza jurídica em si, de direito público. Agora, os outros órgãos que eu vou citar aqui para vocês, vai modificar o quê? A forma da sua natureza jurídica. Eles vão ser órgãos públicos, porém, a sua natureza jurídica é inverso dessas três que eu acabei de citar. Tá? Por quê? Porque os dois, tanto as empresas públicas quanto a sociedade de economia mista, essas duas possuem personalidade jurídica de direito privado. Tá? Ele vem justamente o quê? Atender o parágrafo único do artigo 41. Né? O que diz o parágrafo único do artigo 41? Só para a gente relembrar. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público, essa que eu estou citando para vocês, tá? A que se tenha dado estrutura de direito privado, isso que vale para quem? Para as empresas públicas e sociedade de economia mista, tá? Rege-se no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas desse código. Então, tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista vai atender o quê? Esse parágrafo único do artigo 41. Por isso que eu estou falando para você, para a gente poder entender esse mecanismo, nós tivemos que adentrar dentro da administração pública, para poder justamente entender todo esse funcionamento desse parágrafo também, desse artigo e desse parágrafo também. Então, as autarquias, associações públicas e fundações públicas, elas possuem a mesma personalidade jurídica. Qual é? De direito público. Por quê? Porque a finalidade dos quais elas fazem parte é atender o quê? O interesse social, o interesse público. Já as empresas públicas e sociedade de economia mista, essas possuem o quê?
a personalidade jurídica de direito privado. Por quê? Porque dentro da sua finalidade, qual é? É visar lucro, tá? Então, tanto as empresas públicas quanto a sociedade de economia mista, esses dois órgãos visam lucro. Tanto que a sua natureza jurídica, através da sua personalidade jurídica, é de direito privado, tá? É de direito privado. Então, atentem para isso, tá? Isso aqui é umas pegadinhas que tem muito em prova aí do concurso. Então, para atender justamente o quê? O objetivo do parágrafo único do artigo 41, tá? Então, elas são empresas, são órgãos estatais, são órgãos públicos, porém, a natureza jurídica é de direito privado. Vale tanto para as empresas públicas, para a sociedade de economia mista, tá? O que vai diferenciar uma da outra nesse caso? É o seu capital social, tá? Então, o que diferencia de uma empresa pública em relação a uma sociedade de economia mista é o tipo de capital social que cada uma delas possui. Então, vamos lá. Empresa pública. Empresa pública é a pessoa jurídica com personalidade jurídica de direito privado. Olha lá, hein, pessoal? É diferente, hein? Administrada exclusivamente pelo poder público, com capital social 100% público. Então, o investimento total é do poder público, é 100% público. Instituída por um ente estatal, com uma finalidade prevista em lei e sendo de propriedade única do Estado. Então, a finalidade pode ser de atividade econômica ou de prestação de serviços públicos. Então, geralmente, empresas estatais são criadas para administrar recursos estratégicos do país e garantir que a população tenha acesso a eles. No Brasil, esse tipo de empresa é regulamentado pela Lei das Estatais, número 13.303, de 2016. Por se tratar de uma empresa do governo, a Justiça Federal é responsável por julgar quaisquer irregularidades dessas empresas. Exemplo, Correios e Caixa Econômica Federal. Então, percebo que as empresas públicas, elas têm como objetivo também o quê? Visar lucro, tá? Como qualquer outra empresa. Você cria essa empresa, quando você cria uma empresa, você tem como pretensão que essa empresa que você criou visa lucro. E aqui também não é diferente. Tanto que a personalidade jurídica dela é o quê? De direito privado, porque ela tem justamente o quê? Essa natureza jurídica, de tentar visar o quê? A lucratividade nesse sentido. Só que o capital que ela possui, qual é? É 100% público. Vem diretamente do quê? Do poder público essa condição. Por isso que é considerado como uma empresa pública. Tá certo? Já na sociedade de economia mista, é diferente. Está dizendo lá, a sociedade de economia mista, por sua vez, são empresas estatais em que o Estado não é o único proprietário. Essas empresas são o quê? Abertas para acionistas privados e suas ações são comercializadas nas bolsas de valores. Então, os acionistas possuem direito de voto nas decisões da empresa e têm participação nos lucros, por isso conhecido como capital social misto. Então, aqui eu tenho dois tipos de capitais, um capital público e um capital privado, por isso que é uma sociedade de economia mista. Mas sociedade de economia mista ainda são o quê? Estatais. O que significa que o governo é proprietário da empresa. Então, o governo que é proprietário dessa empresa, tá? Porque ela tem a maioria das ações, tá? O que é lançado no mercado para você poder ser sócio do governo dentro dessa empresa é um capital mínimo, né? Então, você não tem voz de comando, você não tem o direito, né, de administrar essa empresa. Quem tem é o poder público, é o governo, porque ele tem a maioria dessas ações. Com isso, como isso ocorre, apesar das ações serem comercializadas na bolsa e acionistas participarem das decisões e dos lucros, a parte, tá lá, majoritária das ações é de posse do governo. E a minoria dessas ações pertence a quem? Ao capital aberto, quer dizer, ao capital privado. Exemplo, Petrobras e o Banco do Brasil. Tá? Então, vamos supor, eu quero ser sócio da Petrobras. Você pode ser. Basta que você o quê? Compre as ações dentro diretamente da Bolsa de Valores. Porém, você vai comandar a Petrobras? Não. Por que não? Porque as suas ações é parte mínima, é minoria.
Quem tem a maioria dessas ações? Quem é? É o poder público, é o governo. É o governo federal, nesse caso, especificamente, né? Então, ele que comanda, ele que escolhe quem vai ser o presidente da Petrobras e assim por diante, tá? Então, a sociedade de economia mista possui o quê? 2 capitais, um público e um privado, sendo que a maioria das ações pertence a quem? Ao poder público. E, nesse caso, a personalidade jurídica, qual é? É de direito privado, tá? Então, volta a repetir, hein, pessoal? Não esqueça. Empresas públicas e sociedade de economia mista, a personalidade jurídica que eles possuem é de direito privado. Por quê? Porque tanto uma quanto a outra tem como finalidade visar o quê? Lucro. Visar só a questão do enriquecimento, né, através da lucratividade nesse sentido, como qualquer outra empresa. Já as autarquias, as associações públicas e fundações públicas, essas não visam lucro, tanto que a sua personalidade jurídica é de direito público, tá? Então, atentem para isso. Alguma dúvida aí? Por mim, tranquilo, professor, até aqui. Beleza. E para finalizar esse assunto referente às classificações, diz lá. São pessoas jurídicas de direito privado, artigo 44. Quem faz parte? Associações. Aí, professor, mas associações de novo? Sim, nesse caso, como eu falei para vocês, o Código Civil ele vai retratar o que é de âmbito privado. Nesse caso, são quem? Associações privadas, né, pessoal? Inciso 2, as sociedades. Tá? Inciso 3, as fundações. No caso, fundações privadas. E inciso 4, as organizações religiosas. E inciso 5, os partidos políticos. Todos eles são o quê? São considerados como pessoas de direito privado. Tá? Quando eu falei lá no início que eu falei sobre pessoa jurídica, todo mundo, né, tem a ideia que é uma empresa, pura e simplesmente, empresa, dentro desse contexto, faz parte das sociedades, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. E dentro das sociedades tem vários tipos de pessoas jurídicas que compõem justamente esse grupo também, tá? Nós temos o quê? A sociedade por cota de responsabilidade limitada, nós temos a chamada sociedade anônima, nós temos as indústria e comércio, as comanditas e assim por diante. Quer dizer, todas elas fazem parte desse contexto. Esqueci o inciso 6º, né? As empresas individuais de responsabilidade limitada, também conhecido como EIRELI. Então, são todas elas que fazem parte do quê? São pessoas jurídicas de direito privado. Então, com isso, a gente conclui essa parte da classificação sobre pessoa jurídica nesse sentido. Ok? Para poder referendar uma outra forma de pessoa jurídica, eu quero dizer, passar para vocês aqui ainda. Tá? Só um pouquinho. Faltou o artigo 43, né? Que eu quero falar agora com vocês aqui. Perceba que o artigo 43 não tem nada a ver com classificação, e sim sobre a questão voltada à responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público. Tá? Então, diz lá o artigo 43. As pessoas jurídicas de direito público interno, tá, são civilmente responsáveis por atos de seus agentes, que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvar direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte desse culpa ou dolo. Essa condição, né, prevista nesse artigo, dado pelo legislador, vai tratar sobre, como eu falei agora há pouco, sobre a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público interno. Quais são as pessoas jurídicas de direito público interno? Aquilo que foi todo elencado no artigo 41, né? A administração direta, que é formada pela União, Estado, municípios, federal e territórios, e, né, dos órgãos desconcentrados, bem como também dos órgãos descentralizados ou da administração indireta, como as autarquias, fundações públicas, associações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, todas essas são pessoas jurídicas de direito público interno, de acordo com o artigo 41 que eu acabei de passar para vocês aí. Tá? E o que diz referente a isso? São civilmente responsáveis por atos de seus agentes. Nessa qualidade, causam danos a terceiro. Então, vamos pegar um exemplo só para a gente poder ilustrar essa condição aí. Tá? Então, vamos pegar um agente do SAMAI. Tá?
Vocês estão com um probleminha de água lá dentro da casa de vocês, então vai o pessoal, vocês chamaram o pessoal do SAMAI para tentar resolver, tá? Só que o cara, em vez de resolver o problema, piorou. De repente ele furou um cano lá de vocês, né? E está trazendo maior prejuízo referente a isso. Como vocês estão tendo prejuízo, quem que vocês vão ter que acionar? O próprio SAMAI, né? Então o SAMAI, ele é responsável para poder o quê? Restituir o dano que foi causado a vocês nesse sentido, né? Seja lá qual for esse dano, mas ele é responsável. Agora, esse SAMAI, às vezes, sobre determinada situação, eles podem tentar o quê? Não só assumir a responsabilidade pelo dano causado à população, a vocês nesse caso, mas também o quê? Analisar se aquele ato, né, promovido pelo seu agente, ou seja, por seu funcionário, né, seu servidor lá nesse caso, se ele teve ou não a intenção de provocar aquele ato, seja de forma intencional ou não. Então, imagina, quando você age por culpa, você não teve a intenção de praticar aquele ato. Agora, se você agiu, você pode ter agido com negligência, imprudência, imperícia, qualquer coisa nesse sentido. Agora, se você teve um ato intencional, você agiu por dolo. E aí cabe o quê? Uma ação regressiva contra o causador desse problema, no caso, contra o funcionário. Então, tudo que for respondido pela empresa, pelo SAMAI em si, pode ser que ela também, se a pessoa do seu funcionário teve o ato intencional, quer dizer, agiu por dolo, ele deverá também o quê? Responder por esse ato também. Então, essa é uma ação regressiva contra o causador do problema, causador do ato intencional, que é o servidor do seu funcionário, do seu agente nesse sentido. Tá? Isso que quer dizer a questão da responsabilidade civil dessas pessoas jurídicas. Então, em princípio, quem assume é a própria pessoa jurídica, mas não quer dizer que somente ela é responsável. Dependendo da atitude provocada pelo seu agente, ou seja, pelo seu funcionário ou servidor, esta responsabilidade poderá também recair a quem? A esse funcionário, a esse servidor. Isso vai depender muito do ato que foi provocado, intencionalmente ou não. Claro que isso depende de provas, mas se for constatado e for comprovado, esse agente ou esse funcionário deverá responder também por essa atitude de forma negativa nesse sentido. Ok? Então, essa é a questão voltada nesse artigo 43 sobre a questão da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público. Entendido a questão aqui? Sim? Sim, senhor. Beleza. Sim, professor. Só para concluir, tá, gente, essa questão. Tá lá. Como predominante em nosso atual ordenamento jurídico, podemos citar a teoria objetiva do risco administrativo na aplicação da responsabilidade civil aos entes do direito público, sendo necessário e suficiente que se demonstre um nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo causado. Nesse caso, bastaria a presença de um ato ilícito. Entende-se como um ato ilícito como uma transgressão de um dever prescrito em lei ou de uma ação de modo contrário ao direito, causando um dano a alguém para que haver a responsabilidade do Estado. O ato ilícito tem justamente como correlata a obrigação de reparar o quê? O mal causado, tá? Então, o Estado, como ente abstrato, age por meio dos seus aqui, dos seus agentes ou prepostos, quer dizer, os seus funcionários, né? Ou servidores, nesse caso. Os atos danosos praticados por essas pessoas que estejam realizando uma atividade inerente, quer dizer, própria a um órgão estatal ou qualquer outro ente que execute uma função ou um serviço que seja próprio do Estado ou lhe compita, devem ser o quê? Indenizados através da responsabilização objetiva. Ou seja, apurada a existência do dano, fixado o nexo causal entre o fato e a lesão, dever-se-á afirmar a obrigação de indenizar, não importando qual seja a pessoa jurídica de direito público, seja a União, Estados-membros, municípios, autarquia ou fundações públicas. Quer dizer, o Estado tem essa obrigação de reparar o dano causado, né, através dos seus agentes. Como falei agora há pouco, né, se for constatado uma situação intencional desse agente, poderá recair também o quê? Essa obrigação a essa pessoa também, ou seja, ao agente ou funcionário dessa pessoa jurídica em si. Ok? Então, referente à questão das pessoas jurídicas, que eu queria citar mais para vocês seria essas, tá, gente?
Agora tem uma coisinha que eu quero finalizar aqui, nossa aula, na questão dos negócios jurídicos, tá, pessoal? Só um pouquinho. Deixa eu passar um outro slide aqui. Negócio jurídico também é um assunto também que, né, para a gente tentar finalizar justamente essa unidade com vocês aqui. Diz lá. Negócio jurídico, então, é uma subcategoria da modalidade de relação jurídica, tá? Então, é uma forma de relação jurídica entre as pessoas, de modo geral. Então, os negócios jurídicos podem ser feitos dessa forma. Então, a relação jurídica, né, que eu já falei uma vez com vocês, mas só para a gente relembrar, consiste em um vínculo entre dois ou mais sujeitos de direito, segundo formas que são previstas pelo próprio ordenamento jurídico, ou seja, pela nossa legislação, e geram direitos e obrigações para as partes. Tá? Então, tem que estar vinculado dentro da legislação, dentro da lei, né? E que pode gerar tanto um direito ou mesmo uma obrigação para as partes vinculantes nesse sentido. Então, quais são os elementos que compõem justamente esse negócio jurídico? Primeiramente, partes capazes ou capacidade do agente, né? Então, para realizar qualquer forma de negócio jurídico, as pessoas têm que estar o quê? Capacitadas, né? Ter a maioridade civil, né? E assim por diante, quer dizer, ter um pleno discernimento para realizar o negócio em si, tá? Vontade e consentimento livre, tá? Tem que ter também essa disposição nesse sentido. Não pode ser de uma forma obrigatória, com coação, algo assim do gênero, né? Com ameaça, nem nada, tá? Tem que ser livre, né? E com vontade própria dos sujeitos envolvidos nesse sentido. O objeto tem que ser lícito, quer dizer, dentro da conformidade que a lei, né, prevê, tá? É possível, quer dizer, não pode também se citar situações fora do contexto da realidade. Por exemplo, eu quero fazer uma compra e venda de uns lotes na Lua. Como é que vai realizar isso? Né? É uma situação impossível, então não pode ser realizado dessa forma também, não tem essa previsão dentro da nossa legislação em si, né? Determinável, quer dizer, tem que ser especificamente já, né, estabelecido qual vai ser esse objeto em si, né? E como foi rolado, né? Um objeto lícito, não pode ser através de furto, roubo ou algo do gênero, tá? E a forma prescrita ou não defesa em lei, quer dizer, essa previsão desse negócio jurídico tem que estar dentro dos critérios legais, não pode ser abusivos, né, não pode estar acima do permissivo legal e etc, etc. Tá? Então, são algumas determinações de elementos que fazem parte do contexto do negócio jurídico em si. Além disso, a classificação do negócio jurídico, quanto à manifestação da vontade, pode ser de forma unilateral ou bilateral. O que é unilateral? Declaração de vontade feita por uma ou mais pessoas na mesma direção. Por exemplo, um testamento, uma renúncia. Então, existe a pessoa que pode fazer o testamento, né? Aí vai ser outros que vão ser beneficiados, de repente, na receber um patrimônio nesse sentido. Mas o objetivo é o mesmo, né? A entrega de um determinado patrimônio, através desse testamento. Ou bilateral, duas manifestações de vontade em sentidos opostos, ou seja, porém, há coincidência em relação ao objeto. Exemplo, compra e venda, né? Uma locação, prestação de serviço. Então, num contrato de compra e venda, tá? É um contrato bilateral, porque vai ter a figura do comprador e a figura do vendedor. E cada qual vai expor, né, a sua manifestação de vontade dentro desse contrato, né? Lógico, cada um de uma maneira oposta, mas buscando sempre o quê? O mesmo objetivo, né? A mesma vontade nesse sentido. Um vai querer adquirir, o outro vai querer o quê? Né? Se dispor do objeto que está composto essa compra e venda nesse sentido aí, tá? Quanto às vantagens, gratuitas ou onerosas. Gratuito o quê? Otorga vantagem sem exigir do beneficiário qualquer contraprestação. Por exemplo, contrato de comodato, de doação, tá? O que é contrato de comodato? Contrato de comodato é quando você faz um ato de vontade, né? Vamos supor, existe a pessoa que vai adquirir sua propriedade, você entrega uma terra para um determinado sujeito, ele vai lá cuidar dessa propriedade, vai cultivar e assim por diante, sem ser o quê? Você cobrar dele, né? Referente a isso. Por quê? Porque é necessário que alguém fique lá cuidando dessa terra, né? Sem ter uma contraprestação de uso dessa terra. Por quê? Porque está cuidando, está
tendo alguém lá para fiscalizar e assim por diante. Isso é um contrato de comodato. Tá? E pode ser também o quê? Oneroso, né? Impõe sacrifícios e vantagens patrimoniais a todos os envolvidos. Como falei agora há pouco, ela compra e venda, né? Vai ter os direitos e deveres de cada um deles nesse sentido aí. Quanto à subordinação, existem os principais e os acessórios. São os principais, são os negócios jurídicos que têm existência própria e não depende de nenhum outro. Por exemplo, a compra e venda, a locação, né, etc, etc. Já os acessórios, aquilo cuja existência subordina um outro. Dentro da compra e venda, você pode expor o quê? Uma fiança, né? Uma caução, que é uma garantia, né? Uma hipoteca, caso alguém não corresponda com essa obrigação em si. Tá? Então, são cláusulas acessórias que você acrescenta justamente na principal, que é o contrato de compra e venda, nesse sentido. Ok? Além disso, né, os planos de negócio jurídico, o plano de validade. Então, ele vai através da manifestação de vontade, através do agente, do objeto e da forma. Tá? A manifestação de vontade pode ser livre e de boa-fé. Livre pode ser condicionada pela própria lei, pela moral ou pela ordem pública. Tá? Então, essa manifestação de vontade você estipula, quer dizer, pode ser formalizado nesse sentido. Já de boa-fé, né, é através da palavra, né, como a gente chamava o fio do bigode. Né, as pessoas, né, eu trato com você dessa forma, não precisa ter nada por escrito nesse sentido. É um risco hoje em dia, né? É pouco usual, mas pode ser feito também nesse sentido. Além disso, né, o agente tem que ser um agente capaz, né? A incapacidade, então, pode ser suprimida de que forma? Através de uma representação ou através de uma assistência, né? Mas geralmente tem que ter uma pessoa capacitada para isso, né? Como já vimos a questão da representação e assistência para os absolutamente incapazes e para os relativamente incapazes, respectivamente, cada um desses aí, tá? Então, o agente legitimado pode estar impedido de praticar determinados atos. Exemplo, artigo 1521, inciso 3. Não pode casar o adotante com quem foi o cônjuge do adotado, e o adotado com quem foi do adotante. Então, quem vai ser adotado, ou adotante, nesse caso, não pode ter nenhuma relação matrimonial entre eles, nesse sentido, que isso é uma questão de impedimento legal, tá? O objeto. O objeto tem que ser lícito, quer dizer, de acordo com a lei, possível, fisicamente, juridicamente, como eu já falei agora há pouco, né? Não pode criar mecanismos de inviabilidade nesse sentido, e determinado ou determinável, quer dizer, tem que ser questões já específicas referente ao que está sendo, qual objeto está sendo tratado dentro desse negócio jurídico. E, por fim, a forma, né? Pode ser livre, através de um contrato, ou especial solene. Por exemplo, casamento é uma forma solene, né? Tem que ter todo um ritual, né, de cumprimento antes mesmo de casar. Os rituais, proclamas, né, as testemunhas, etc, etc. Tá? Então, são algumas considerações que a lei exige justamente essa formalidade para poder realizar essa forma de negócio jurídico em si. Tá, ok? E, por fim, pessoal, vou deixar uma frasinha aqui de efeito para vocês aqui, tá? Diz lá. Sempre que você vir uma pessoa de sucesso, você sempre verá as glórias. Nunca o sacrifício que o levaram até ali. Tá? Então, isso vale para a vida da gente, né, pessoal? Sem sacrifício, a gente não consegue alcançar os nossos objetivos. Então, fica essa frase para vocês entenderem um pouquinho a nossa dinâmica, né? Porque sem poder se doar um pouquinho mais para poder, né, ter as compreensões que a vida nos impõe, só através desses sacrifícios, né? Um com mais facilidade, outros não, mas tem que ter justamente esse empenho para poder justamente alcançar tais objetivos, tá, pessoal? Então, com isso, eu concluo a aula de hoje, né? Finalizando também essa unidade 3. Então, vocês procurem, né, alguns outros detalhes que estão elencados lá no CIGAR através dos vídeos que eu já coloquei para vocês. Daqui a pouco eu vou postar esse da nossa aula de hoje também, tá? E logo após já vou, né, hoje mesmo, amanhã, mais tarde de manhãzinho, eu já coloco a terceira e última avaliação com vocês, tá, pessoal? Então, vai ser 10 questões objetivas, tá? Com 4 tentativas, fica na nota da melhor tentativa para vocês aí. Alguma dúvida? Cadê vocês?
Até agora tranquilo, professor. Acredito. Só De você? boa. Ah, o Caleb também tá aí. Cadê o Alessandro? Cadê a Eduarda? Maria Eduarda? Tô aqui, professor. Bom? Bom, eu tô bom. Também tô aqui, professor. Ah, então tá. Põe vocês um pouquinho, o rosto de vocês aí pra mim, um pouquinho. Tô sem webcam, professor. Tá sem? Tô sem. Na verdade, eu tenho, mas eu tenho que procurar se for colocar, né? E já não trabalha. E os demais aí? Eu não tenho webcam mesmo, professor. Tá. Eu gastei tudo no PC, professor. Não tem mais. Meu pai. Não, pessoal, é o seguinte, nós estamos finalizando as aulas, tá? E com isso, estou me dando por encerrado justamente a nossa presença aqui com vocês, tá? Espero que o semestre que vem, eu acredito que já, né, a gente esteja presencial, então a gente possa nos encontrar aí dentro da nossa instituição, né, na Funemate aí de vocês aí, certo? E que vocês, então, façam essa avaliação, é a derradeira, tá? Façam com calma, então vocês vão começar a partir de amanhã até domingo para poder realizar essa... Não deixe para a última hora, tá, pessoal? Se deixar para a última hora, a coisa complica, tá? Tenta fazer o quanto antes. Então, vocês têm 4 tentativas, tá? Para poder realizar e ficar na nota da melhor tentativa, por o critério que eu estou lutando com vocês até então. Do mais, eu desejo a todos, então, uma boa prova, tá? Logo após umas boas férias também, um Feliz Natal, Ano Novo, tá? Com muita saúde e que a gente possa nos rever aí depois, muito em breve também. Ok? Professor. Tá ok, professor. Obrigado por tudo, hein? Alguém mais quer? Ok, professor. Obrigadão aí por tudo, hein? Obrigada, professor. Ok, para o senhor também. Obrigada, professor, igualmente. Ok, Então tá bom, ok, gente. professor. Obrigado pelas aulas aí. Até a próxima. Se Deus quiser. Boa noite, então. Um abraço. Boa noite, professor. Até mais. Não deixe de fazer a prova, hein?